Para continuar repercutindo esse acidente aéreo que assustou, chama muito a atenção, né? Hoje pela manhã na capital paulista, você vê imagens logo depois desse acidente, o ônibus está pegando fogo e logo atrás a aeronave. Esse é o momento do acidente. A aeronave aparentemente faz um pouso, mas é uma imagem que chama muito a atenção porque ela passa muito perto de um carro. Logo na batida, né? Ela, assim que colide com o chão, também bate em um coqueiro e, na sequência, atinge o ônibus, que, num primeiro momento, pode ser o ônibus ali que a gente vê passando na imagem, né? Porque pela dinâmica é isso, igual eu estava explicando no começo do Hora News, tem vários pontos de ônibus ao longo da Marquês de São Vicente. Mas agora, quem vai chegar aqui no Hora News é quem sabe também que está falando muito do assunto, porque é o Luiz Eduardo Pita, ele que é piloto, gente, inclusive, ele pilotava uma aeronave muito parecida com essa King Air. Luiz, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu já começo falando que eu sei que questão de aviação e se tratando de acidente, a gente tem que ser muito cauteloso, tomar muito cuidado para não ter suposições erradas. É muito delicado. Eu acho muito interessante até como é a abordagem, principalmente do CENIPA, que não aponta culpados, né, mas sim possíveis causas, eventos, para prevenir, né? Então, esse é o nosso intuito. E eu já queria falando com você, Luiz, você estava me explicando, essa não é qualquer aeronave, né? Realmente é uma aeronave muito utilizada na aviação executiva. É isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aqui do jornal. Uma satisfação, infelizmente, num dia triste para nós da aviação, compartilhar essas notícias aí que nós não queremos. Temos vários amigos na aviação. Eu mesmo já pilotei esse tipo de aeronave e é realmente chocante a imagem. Temos muitos amigos aí, amigo meu em comum do piloto, né? Já externou no grupo a tristeza dele. Mas eu quero lembrar que essa aeronave, essa família de aeronave King Air é muito bem conceituada, como você já citou. São vários os números, né, dessas aeronaves operando, inclusive no Brasil. Por mês, a estatística mostra, em contato com amigos também, que de 2 a 3 aeronaves dessas estão chegando no Brasil para empresários, executivos que desejam ter sua aeronave, certo? Então, dessa família de King Air aí, nós temos aí aproximadamente 7.000 modelos já produzidos no mundo. Essa aeronave F-90, como eu disse, muito bem conceituada, foi a evolução, né, devido aí aos avanços tecnológicos, estudos do fabricante, que foi a primeira aeronave a ter a cauda em T para produzir menos vibração, né, já que um motor muito potente de 750 SHP, a aeronave que eu voava, um King Air 350, tinha 1.000 SHP de potência, muita potência, trem de pouso reforçado, certo? E aí ela teve uma evolução com a cauda em T para gerar menos vibração e menos ruído para os passageiros, também a adição de 4 pás, né, no motor ali, a hélice. Então esse voo que era do Campo de Marte ali para Porto Alegre, até onde nós sabemos, são um voo de cerca de 1h50 de voo, uma aeronave muito confiável, capaz de voar ali. Eu lembro que quando eu voava ali com velocidade semelhante aos grandes jatos que hoje eu piloto, entende? Então, são feitos muitos treinamentos dos pilotos para que a gente possa voar com segurança. Infelizmente, esse acidente aí, que a gente não pode dizer a causa, né? Como você bem disse, o CENIPA é bem delicado enquanto a isso, porque nós sabemos na aviação que um acidente sempre é a soma de vários fatores aí, né? Então vamos aguardar a investigação, mas a gente sabe que a meteorologia, como você também citou, estava muito boa, e ao contrário de ontem, as chuvas de São Paulo, que aumenta ali a nossa carga de trabalho. Hoje, né, um céu azul, e aparentemente o copiloto, ele já declarou, tem áudios que o piloto declarou que precisava retornar imediato para o pouso. Na minha carreira, eu já precisei algumas vezes declarar uma situação como essa de retorno imediato, certo? O piloto era um piloto, eu quero também deixar bem claro aqui que um piloto experiente, sabia o que estava fazendo ali, e dá para ver também que ele teve a frieza, né, de tentar levar a aeronave para uma área menos ocupada, uma avenida ali de São Paulo, fazer um pouso de emergência. Quando nós começamos na aviação, desde cedo, nós treinamos pouso de emergência, certo? Eu já precisei fazer pouso de emergência na minha carreira, graças a Deus, dentro do aeroporto, tudo certinho, mas tem colegas que precisaram também fazer em áreas
urbanas ou desocupadas, assim. E esse acidente aí, ele lembra a vulnerabilidade da operação aérea em áreas urbanas. Então, é fundamental que os órgãos competentes que investigam esse tipo de acidente aí possam analisar essa situação para a segurança não só dos pilotos, mas das pessoas em solo, a atentar os aeroportos, as regiões, né, pouco povoadas, onde os aeroportos precisam aí ser instalados, ok? Sem dúvidas. E, Luiz, essa imagem que está rodando, ela me chama um pouco a atenção, porque testemunhas, né, pessoas que estavam indo para o trabalho, enfim, chamou a atenção delas, tanto que filmaram, né, a altitude da aeronave nesse momento aí. Então, como o piloto pediu a emergência, talvez ele tinha que pousar imediatamente. É isso? Como que funciona? Porque, evidentemente, são vários fatores que podem levar um piloto a pedir emergência, mas se chega numa situação como essa, é meio que imediato, é isso? Não tem muito o que fazer, é isso? Se ele declarou que ele estava ali, que ele precisava de um retorno imediato, é porque ele tinha alguma contingência, algo fora do dia a dia dele, do comum, aconteceu, que nós não sabemos, que ele não declarou, não teve tempo, mas ele precisou, o fato dele falar que ele precisava de retorno urgente, retorno imediato, né? Fica bem claro que ele não usou essa palavra, retorno imediato, significa ali que ele tinha algo em comum na aeronave, como eu já disse, que já aconteceu comigo, né? Nós na aviação, nós temos princípios e conceitos. Um dos princípios é pilotar, navegar e comunicar, ou seja, a principal ação do piloto na hora é pilotar a aeronave, a segundo, navegar, levar a aeronave para um lugar confiável e seguro e depois comunicar, certo? Então, ele fez essa primeira comunicação com a torre falando que precisava voltar. Daí, então, ele continuou a voar a aeronave e navegando. Ele com a contingência que ele teve, ele precisou navegar a aeronave para um lugar menos povoado. Entende? Então, a gente sabe que uma aeronave, quando tem, vamos falar aqui que não sabemos ainda, uma perda, uma redução de potência, a potência ela é necessária, o grupo motopropulsor faz necessário para manter a aeronave voando, pois gera velocidade. Quero deixar bem claro aqui que uma aeronave, se ela tem uma contingência de motor, que nem eu já tive contingência de motor, e já continuei voando normalmente, mas quando acontece uma contingência de motor, perde-se eficiência do desempenho da aeronave, certo? Daí a gente precisa analisar a investigação para saber por que a aeronave não conseguiu continuar o voo dela, certo? Porque essas aeronaves, que fiquem bem claro também, elas são homologadas, elas saem da fábrica comprovando através de testes que elas podem voar com apenas um motor, certo? Então eu não estou dizendo aqui que foi o problema motor, mas como as imagens mostram que ele estava em baixa altitude, pode ter algum problema relacionado a esse tipo de situação com o motor, o grupo motopropulsor, que não gerou ali a tração necessária para gerar velocidade para ele se manter em voo e retornar para o aeroporto. E eu destacar também, né, Luiz, você falou da perícia do piloto, são segundos, vocês realmente são treinados para o extremo, porque não tem tempo para pensar, porque nessa mais especificamente, só para quem não é de São Paulo, um pouquinho atrás você consegue ver a ponte, embaixo dessa ponte só é a Marginal Tietê. Milhões de carros passam, trânsito. Então, o piloto teve, em poucos segundos, que decidir onde pousar, né? E como que funciona o treinamento para isso, Luiz? Vocês realmente, assim, é analisar em poucos segundos, né? Não é para qualquer um. Sim, Pedro, no começo da nossa carreira, nós trabalhamos muito isso do voo mental. Outro princípio que nós temos na aviação é que nós sempre decolamos com planejamento de contingência. Todos os aeroportos, ou quando nós vamos iniciar uma decolagem, antes a gente já faz, se a gente estiver voando sozinho, a gente faz o briefing mental para nós. Se eu estiver voando com outro piloto, a gente deixa bem claro, através de uma comunicação clara e assertiva, o que nós iremos fazer em caso de contingência. Em caso de uma contingência de flap, de controle de voo, ou principalmente uma situação com o motor, né? Então, a tomada de decisão ali precisa ser rápida e assertiva em prol da segurança. Então, é um momento de estresse, sim, é um momento de estresse, e o piloto usa todo o seu conhecimento, experiência, para tomar uma decisão que seja a melhor possível para a segurança do voo.
Não é fácil, não é fácil, precisa de um controle emocional muito grande, certo? Mas aí, como eu falo novamente, esse colega meu, que eu tenho os meus sentimentos aqui, estou arrepiado de ter que falar sobre isso. Ele usou de toda a experiência dele, que era um piloto muito experiente, e se ele não conseguiu voar a aeronave, foi algo ali que, infelizmente, a gente vai ficar sabendo só depois da investigação, algo incomum, algo novamente raro. Também quero lembrar aqui que o número ainda que apareça esse acidente na mídia, a aviação é o meio de transporte seguro. Afinal, de 2022 para 2023, houve um acréscimo de quase 12% de aeronaves, como eu já disse, né? De cerca de duas ou três aeronaves dessas entram no país, né? Essa que é uma aeronave americana, mas os dados mostram que de 2022 a 2023 houve um acréscimo de quase 12% na frota brasileira, de 20.500 para 22.900 aeronaves no país. Então, ainda assim, a aviação é um meio de transporte muito seguro. Foi algo raro o que aconteceu, que o piloto não conseguiu voar, mas eu tenho certeza que ele estava ali fazendo o melhor dele para poder voltar para o aeroporto e pousar com segurança. E esse mesmo piloto, eu tenho certeza que ele já teve contingências e treinamentos anteriormente, por isso era um piloto muito bem capacitado para pilotar uma aeronave como essa. Com certeza você vê pelo jeito ali, né, Luiz? Ele conseguiu desviar de veículos. Não, realmente impressiona. Sim. E para contextualizar também mais para quem está acompanhando a gente, Luiz, às vezes a gente não tem tanta noção, o Brasil é um dos principais mercados de tráfego executivo, né, de voos executivos. Só perde para os Estados Unidos. É bem por essa linha, não é isso? Perfeito, perfeito, muito bem pontuado por você. As pessoas às vezes não têm essa noção e também as pessoas veem, né? Eu que trabalho nas mídias sociais, ajudando as pessoas a viajar sem medo, as pessoas me abordam, nossa, tantos acidentes. Mas não, pessoal, a frota brasileira é a segunda maior do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Então são muitas aeronaves, consequentemente acontece esses raros acidentes, mas, de acordo com o número, a estatística ainda revela que é muito pequeno o número de acidentes. Realmente, proporcionalmente, né? E também tem uma outra questão que é importante a gente deixar claro para quem está acompanhando a gente aqui no Hora News. Tem uma grande diferença entre a aviação comercial e a executiva, né, Luiz? Sim, a aviação, o que acontece? Eu que já fui piloto executivo, já fui instrutor de voo e hoje trabalho numa grande linha aérea. O que acontece é que a linha aérea, ela é, digamos assim, para vocês entenderem, mais monitorada e tem padrões mais elevados no sentido de padronização, porque existem ali vários pilotos, 4.000, cada linha aérea tem 4.000, 5.000 pilotos. Então é preciso o quê? Criar uma padronização para que todos os pilotos estejam voando operacionalmente de forma igual, retilínea, uniforme ali, certo? Então isso faz com que a linha aérea tenha padrões mais elevados, mais restritivos, certo? Enquanto que na aviação executiva, que não é por isso inseguro, ok? Eu quero deixar bem claro aqui, porque como eu disse, eu fui piloto executivo e durante o meu tempo que voava King Air, todos os meus voos foram seguros, tive contingências também, todas elas usadas através de grande treinamento, inclusive o comandante que voava comigo na época, ele treinava todos os anos em simulador, na Flight Safety nos Estados Unidos. O que acontece é que no transporte aéreo executiva, a decisão está sempre ali em prol do piloto, vamos dizer assim, certo? Uma condição de chuva, uma condição anormal. Enquanto que na linha aérea nós temos padrões operacionais colocados pela empresa aérea, certo? Então nós temos ali os padrões do fabricante e a linha aérea ela coloca padrões ainda acima, ou seja, muito mais restritivos, tornando aí a linha aérea assim um pouco, digamos assim, mais seguras por causa desses padrões. E muitos passageiros às vezes até reclamam, nossa, mas por que aviões pousaram lá e a linha aérea não pousou? Ou por que não decolou? Porque os padrões são mais elevados para que todos os pilotos possam voar igual e manter um nível de segurança sempre elevado.
Luiz, vou pedir um favor para você, que a gente está fazendo essa cobertura em tempo real. Preciso chamar uma fala de um passageiro para a gente acompanhar, mas se você puder continuar acompanhando aqui com a gente também, porque eu tenho um monte de pergunta, porque esse tipo de entrevista, né, Luiz, ajuda a gente a entender mesmo essas situações, né? Então, por favor, se você puder continuar, eu tenho muito mais perguntas para a gente ir aprendendo.